Bora traduzir então esses números de balanços das empresas de tecnologia e entender o que esperar daqui para frente, olhando lá para fora, claro. Agora eu aproveito para chamar o Fernando Araújo, CIO da FCL Capital. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Quero muito te ouvir, começando pela Tesla, que acredito que o impacto foi um pouquinho maior. A gente está vendo a Tesla nesse momento caindo mais de 8%. Queria entender esse cenário de modo geral, como que na sua percepção o mercado encarou essa recepção, então como é que recepcionou esses dados que foram divulgados nesse balanço? A Tesla é uma empresa que tem aí nos últimos 12, 18 meses claramente enfrentado problemas, né? De diversas ordens, claro, uma passagem muito pública do CEO dela pela vida política, né? Agora ele está de volta. Mas a realidade é que o valuation da Tesla, né? Hoje, se a gente olhar preço de tela, ela vale hoje em bolsa alguma coisa próxima a 980 bilhões de dólares, quase um trilhão de dólares. E esse valuation sempre teve atrelado, né, a opções futuras, né, a possibilidade futura, muito também colado com a pessoa do CEO, né, que obviamente é uma pessoa que revolucionou várias indústrias diferentes, mas no core business, né, que é entregas, que é veículos elétricos, né, a gente vê aí no balanço de ontem uma queda aí de 14% mais ou menos no número de veículos, 12% na receita, né. Tem alguns problemas nisso, né, existiu sim dentro do balanço um certo fator pela diminuição de crédito já, né, do governo americano, que lembrando que nesse orçamento novo há previsão de uma diminuição, né, de 7.500 dólares por veículo que hoje existe, né, para compra de veículos elétricos, né, isso vai ser diminuído, já está sendo diminuído em alguns estados, né, já está pegando, mas também principalmente concorrência com montadoras chinesas, né. Se a gente olha, não nos Estados Unidos, porque existe um imposto de importação muito alto, mas se a gente olhar a Europa, Sudeste da Ásia, para não falar de China, né? O mercado de veículos elétricos está se popularizando, né? A Tesla ainda tem principalmente dois veículos, né? Que é o modelo 3 e o modelo Y, e já novas montadoras como BYD, mesmo montadoras europeias, têm uma gama de veículos para diferentes usos, né? Veículos esportivos, veículos utilitários, peruas, enfim, e mais baratos, né? Então, assim, essa mudança de fator e de ambiente concorrencial no mercado de carros elétricos, sem dúvida está impactando a Tesla, né? E a Tesla, hoje o valuation é muito atrelado em dois grandes projetos futuros, né? Que é a parte de robótica com Optimus e a parte de carros autônomos, né? Que começou só na cidade de Austin por enquanto, só está nessa uma única cidade, o Robotaxi, e o Musk ele aposta muito que essas duas frentes vão carregar, na verdade, os lucros e a receita da Tesla no futuro. Mas hoje isso ainda não se vê e fica esse dilema, né? Porque por hora ela está se afastando um pouco do core business, perdendo espaço no core business de veículos elétricos, enquanto essas novas iniciativas ainda não geram fruto. E aí, olhando inclusive as falas de Elon Musk logo depois da divulgação do balanço, ele fala que provavelmente vão ter aí alguns trimestres difíceis para a Tesla e falando que uma vez que vão alcançar uma autonomia em escala na segunda metade do próximo ano, e ele fala que certamente vai ser até o fim do ano que vem, ele vai ficar surpreso se os fundamentos econômicos da Tesla não forem muito atrativos. Faz sentido na sua percepção esse argumento utilizado por Elon Musk? O que ele tem falado, então, é que basicamente agora está difícil, próximos 3 trimestres vai ser difícil, mas pelo menos lá para o fim do ano o cenário vai começar a melhorar. E aí foi logo depois dessa fala dele, uma fala que foi inclusive muito pessimista, olhando aí para os próximos trimestres pelo menos, que a gente viu as ações derreterem como a gente está vendo nesse momento. É bem característica, inclusive, para o Elon Musk, né? Ele sempre é um otimista beirando na irresponsabilidade, né, com declarações exageradas, o quão rápido os robotáxis vão estar na rua, né, e acho que pela primeira vez ele mesmo dando um certo banho de água fria nos próprios investidores, né, isso sem dúvida está pesando aí nos pregões no dia de hoje, né, que a ação está caindo entre 8% e 9%. Essa temporada de balanços ela é fascinante, né? Se a gente pega as sete magníficas, né, Magnificent Seven, a Alphabet, que foi falada antes, talvez seja o exemplo mais interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem um chat GPT, né, que briga, toma
um espaço do mercado que sempre foi cativo dela, que é o mercado de buscas, né? Pelo menos o balanço de ontem a gente viu que isso ainda não está roubando receita, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque é importante separar as queries em dois tipos, né? As chamadas queries de informação, alguém buscando uma informação sobre saúde própria, ou uma busca de conhecimento, história no Google, com uma query comercial, né? Buscar sobre vinhos, ou carros, ou coisas assim. Essas últimas são de longe as que dão principalmente receita para o Google, né? As primeiras não trazem muita receita para o Google. E essas últimas ainda não foram machucadas pelo ChatGPT e por outros bots de inteligência artificial, né? Então, o que a gente viu no balanço de ontem da Google é que a receita ainda não está sendo machucada pelo advento da inteligência artificial, mas não quer dizer que isso não vai ser o caso. E quanto à Tesla, o tempo vai dizer, né, se ela está num vale hoje e realmente as novas iniciativas vão trazer frutos ou não, né? Eu acho que os investidores têm bom motivo para estar com o pé atrás depois de muitos prazos queimados e assim, demorados, né, quanto às promessas do Elon Musk. Interessante, né? Você falar agora sobre Alphabet, a gente já migrou e vendo que, de modo geral, o mercado até entendeu como algo positivo, né? Esse balanço que você citou há pouco. Inclusive, a Alphabet, que é a dona da Google, né? Está subindo quase 2% nesse momento, 1,50% agora. E aí eu queria entender um pouco mais a sua avaliação, a percepção diante desse cenário, porque a própria Alphabet, no fim das contas, tem uma inteligência artificial que não faz tanto sucesso quanto um GPT, por exemplo, mas eles tentam ali também passar e ultrapassar e avançar nesses aspectos, que a gente sabe que hoje em dia é difícil falar de uma empresa de tecnologia que não invista nesse cenário de IA, né? Queria entender, olhando esse cenário agora, olhando o futuro, porque você disse para a gente que a inteligência artificial não está impactando necessariamente na Alphabet a receita, pelo menos agora nesse segundo trimestre. Mas aí, o que esperar, olhando daqui para frente, talvez agora já para um terceiro trimestre, a gente pode já começar a sentir uns impactos, algum impacto que seja, olhando, por exemplo, para a Google? Pois é, essa é atualmente, nesse ano de 2025, a pergunta de trilhões, né? Quer dizer, a inteligência artificial está separando os Magnificent Seven pela primeira vez, né? Então você tem desde uma NVIDIA, que é claramente, de forma não mitigada, a vencedora desse ciclo, ela dá a par nessa corrida de ouro, né? Ela faz os chips, os GPUs, que são usados por todo mundo, né? Nessa corrida de inteligência artificial. Você tem perdedoras como a Apple, interessante, que sempre foi uma vanguardista, né? É o pior, talvez, performance do Magnificent Seven desse ano, né? Que claramente as habilidades, pelo menos no campo da inteligência artificial, se mostraram atrás dos concorrentes e pela primeira vez o Tim Cook, CEO, está com um cargo, alguns já analistas americanos até discutem se com um cargo a perigo, né? Aí você tem a Tesla com os problemas delas, você tem algumas que estão Meta, por exemplo, conseguindo navegar nos nichos dela dentro dessa transição, né? E aí, sem dúvida, a Alphabet, né? Que para mim é a questão mais interessante, né? Será que a inteligência artificial generativa, com ChatGPT, DeepSeek, Claude e outros, vai tomar esse mercado dessa empresa, provavelmente a empresa mais formidável, uma das mais formidáveis já criadas, né? Quer dizer, ela é que tem o valuation mais barato. É interessante, se a gente pega preços de tela de Google hoje, né? Os múltiplos aos quais ela negocia não são múltiplos aos quais ela está acostumada a negociar. Claramente existe hoje um desconto aplicado por Wall Street aos números da Google, porque existe um receio, sim, que esse advento de inteligência artificial vai tornar ela, no mínimo, menos monopolista, no mínimo, menos excepcional do que era. Perfeito. Queria até entender com relação à IBM também, que teve um crescimento muito forte depois da divulgação do balanço. A gente viu agora há pouco a IBM, por exemplo, subindo 8, quer dizer, caindo 8%, apesar de ter crescido 8% no segundo trimestre. Então, cresceu 8%, mas a gente está vendo nas ações também está caindo, está de mãos dadas aí com a Tesla, quando a gente olha para as principais quedas do dia de hoje, olhando aí, porque as duas nesse momento estão caindo em torno de 8%. Exatamente. O IBM caindo 8,02%, Tesla caindo 8,42%. Queria entender um pouco mais sobre esse cenário da IBM e olhando ainda para esse cenário aí das 7 magníficas, do que esperar para esse terceiro trimestre já, ainda olhando para trás, mas já tentando voltar os nossos olhos para frente.
A IBM é um caso, né, que uma empresa que não navegou bem na transição dos anos, teve recompra expressiva das próprias ações, tentando encontrar um nicho, né, e os resultados vieram abaixo do consenso, né. Num primeiro dia, é muito uma relação do consenso dos analistas com o resultado entregue, né. Então, existe isso, né? E ela não encontrou um nicho, ela já foi líder, né? Se chamava Big Blue, né? A maior blue chip de todas, né? Que mostra o poder de destruição criativa, né, do capitalismo americano, né? Hoje são essas outras, essas sete, e quem sabe quais vão ser no futuro, né? Então, sim, alguns nichos dela, né, a parte de cloud computing, de data centers, são promissores, né? Mas o mercado, eu acho que está muito num compasso de avaliação de quais vão ser os vencedores desse ciclo, né? Nvidia parece despontar, né? É difícil imaginar um cenário que ela não tem nichos de liderança, né? A AMD corre atrás, Samsung, mas o Kilda, né, que é a parte de software dela, faz uma barreira de entrada tão grande, né, e uma vantagem de performance tão grande nos chips que ela fornece à concorrência em relação a todo o resto, que é difícil, né, imaginar ela não tendo algum papel protagonista nesse ciclo, né? As outras, eu acho que elas estão sendo avaliadas trimestre a trimestre, né? A Alphabet, para mim, vai ser uma questão interessante nos próximos 18, 24 meses. E falando do Magnificent Seven de uma forma geral, eu acho que fica a pergunta também do quão magnífico eles vão ficar, né? Porque o CAPEX, né, dessa corrida, uma das coisas que o mercado sempre gostou muito das empresas de tecnologia são empresas, obviamente, formidáveis, de alto rendimento, alto crescimento, com baixo CAPEX, né? Com baixa necessidade de reinvestimento, porque não são empresas com alta necessidade de investimentos em fábricas, investimentos imobiliários, né? Isso sempre foi verdade, elas sempre cresceram tendo múltiplos altos por causa disso, mas nesse momento, com a corrida de inteligência artificial, pela primeira vez elas têm necessidade de investimento de uma forma que não tinham antes. Há 5 anos atrás, se a gente juntasse as sete, daria um CAPEX, né, uma necessidade de investimento em torno de 15, 20 bilhões de dólares por trimestre. Hoje, no mais recente TRI, já está em 60 bilhões de dólares, né, no trimestre. Se juntar as sete, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta, etc., Tesla. Então, assim, elas estão pela primeira vez se tornando não empresas de propriedade intelectual apenas, mas também empresas de alto investimento. Nesse sentido, se parecendo um pouco com uma fábrica, com uma indústria, né? Então fica outra pergunta: será que o mercado no futuro, o Wall Street, vai dar os mesmos múltiplos que dava antes, quando isso não era o caso? Mas claro, ninguém quer perder essa corrida, ninguém quer ficar para trás. A liderança da Google já está falando, né, on the record, nos calls: olha, a gente pode quebrar, mas a gente não vai ficar para trás, a gente vai investir tudo o que precisa investir para não ficar em segundo lugar nessa corrida. E a mesma coisa uma OpenAI, mesma coisa uma Meta. Então, assim, a dinâmica do jogo concorrencial entre as grandes techs americanas claramente está mudando. Pois é, vamos ficar atentos então para esses próximos balanços. Fernando Araújo, CIO da FSL Capital, obrigada mais uma vez pela conversa. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito obrigado, um prazer. Obrigada.